A próxima entrevista, ela é com Jefferson Freitas de Oliveira. Ele é o diretor-gestor, né, de uma consultoria que se chama Pavarini Consultores Associados. E o que eles fazem? Na verdade, eles são especializados em finanças corporativas e estruturação de investimentos no Brasil. É muito interessante a entrevista dele, porque ele nos mostra como é importante ter uma área específica para a captação de recursos, que sempre era deixada em um segundo plano, e, na verdade, ela é prioritária. E também ele fala de como a comunicação ela tem que ser eficaz, eficiente, para atender essa área do investimento. Então, não é só para a comunicação em geral, que é importante, mas também uma comunicação específica para a área de investimentos. É muito interessante. Assistam, que é muito bom. Eu sou Jefferson, como a Oriana falou, eu tenho uma empresa de consultoria e finanças corporativas, cuja principal atividade é auxiliar clientes na captação de recursos destinados a operações estruturadas em seus investimentos, ou seja, a realização de novos negócios, a estruturação ou reestruturação financeiras, a compra de empresas, assim como também na avaliação de seus desinvestimentos, ou seja, a venda de participação, de ativos, coisas dessa natureza. São atividades que são feitas já há quase 30 anos e é composta por um grupo de sócios da empresa e mais uma série de associados executivos com larga experiência no mercado. Essa organização, essa empresa, ela funciona como para as empresas de uma forma muito semelhante ao que os think tanks funcionam para o governo. Então, ou seja, ela traz a expertise em determinados setores, determinados ramos do conhecimento, que não são aqueles utilizados pelas empresas no seu dia a dia. Como a gente falou no início, são operações estruturadas, operações relacionadas a investimentos ou desinvestimentos. Como o Brasil é um país muito atrativo para as empresas estrangeiras e um país barato, né? Então, existem muitas oportunidades de negociação, de fusões, aquisições, realização de joint ventures com empresas brasileiras. Então, acreditamos que continuará a ser um país de oportunidades e que trará novos negócios para o país como um todo. Os desafios que a gente encontra no setor como esse, quando a empresa está iniciando, eles são muito frequentes, porque eles são relativos à credibilidade e as características de contratação de operações dessa natureza, elas estão muito relacionadas a indicações de clientes ou de outras instituições. No nosso caso, nós temos já um longo período de trabalho e uma longa experiência nessa área. Então, os principais desafios que nós continuamos a ter no nosso dia a dia é reservar tempo para atualização nesse mundo globalizado, com frequentes mudanças, e isso representa um investimento constante. Vemos transformações diárias em todas as áreas, em todos os setores, e nos mantermos atualizados com relação a esse conhecimento é sempre um investimento grande, um grande desafio. Uma das coisas, quando a gente pensa nessa área específica de captação de recursos, ou necessidades de recursos das empresas, a gente, às vezes, deixa passar meio ao largo uma coisa que é importantíssima. Nós estamos sempre falando, principalmente em instituições dessa natureza, de pessoas e propósitos. Então, e naquela ânsia de produzir, de criar, de desenvolver, publicar, criar conhecimento, a gente esquece justamente da necessidade que é ter uma área muito específica para essa área, ou seja, a captação de recursos. Isso é uma coisa importantíssima, que é relegada, às vezes fica dentro do contexto geral, aquele negócio de que todo mundo faz, mas sem a estrutura, sem o encaminhamento necessário e essencial para o sucesso de organizações. A outra coisa é ter muito clara, dentro dessa estratégia de captação, e realizar de uma forma muito particular, a comunicação.
a comunicação assume um propósito essencial para as empresas. E ela começa com a própria comunicação interna, ou seja, a formação das próprias pessoas que estão entrando na companhia, ou que fazem parte, sobre uma linguagem comum, sobre esse objetivo comum, esse propósito muito forte que as faz nascer, para depois passar a uma estrutura externa. Então, esse é o principal aspecto. A captação de recursos geralmente é feita de uma forma muito específica, mas ela, para as empresas grandes, como você falou, ela é muito mais simples, porque são empresas já estruturadas, empresas que já têm um nome no mercado, ou seja, isso facilita a obtenção de recursos, quer junto a órgãos governamentais, assim como também como pessoas físicas ou jurídicas. Esse é um caminho mais tranquilo. Agora, para as empresas assim, inovadoras, nascentes, em desenvolvimento, esse processo geralmente é muito mais complicado. E elas têm, então, que buscar novos caminhos, também inovadores, de captação de recursos ou de formação de caminhos para que esses recursos venham adentrar na companhia. E aí a gente está falando de criar, primeiro, essa estrutura de comunicação necessária para criar vínculos com um público específico. No Brasil ainda é muito complicada a questão da doação de recursos, não existem incentivos como em outros países, onde você pode abater de uma forma muito mais forte, né, dos seus impostos, O Brasil ainda é muito, em termos culturais até, essa questão da doação, do financiamento, do conhecimento ainda é algo muito mais restrito. E ainda tem a barreira, que é natural, das empresas e pessoas quererem ver os resultados a curto prazo. Então, esse é outro fator muito preponderante nesse tipo de investimento. As pessoas preferem investir em alguma coisa que as empresas e as pessoas preferem investir, às vezes, em algo que elas conseguem ver no próximo ano, num curto prazo, num prazo menor, do que investir em um projeto que é um projeto de uma vida, às vezes, né? Então, essas empresas, elas efetivamente vão ter que buscar métodos novos de captação, como trazer pessoas próximas, criar memberships que vão dar acesso gratuito ou antecipado a relatórios, a consultorias ou eventos exclusivos, preparar a produção e a disponibilização de cópias físicas de relatórios ou livros, né? Realizar treinamentos, pagamentos por cursos, que as pessoas podem fazer pagamentos por cursos, quer dizer, são todos processos diferentes do normal, mas que podem gerar recursos necessários para sustentar esse crescimento. E com a adesão, porque nós falamos no início da importância das pessoas e propósitos que vão se formando no entorno dessas organizações, você tem o efeito multiplicador, né? Então, esse efeito multiplicador pode realmente gerar ações e recursos que não estão inicialmente à vista. Também uma forma de trabalhar isso, que é comum em instituições ligadas a universidades, dentro das universidades, aquele segundo bloco, né, de organizações que são think tanks, elas conseguem normalmente recursos para o seu desenvolvimento. Agora, nada representa uma barreira para que essas organizações inovadoras também não venham a conseguir espaços numa universidade ou numa fundação para reduzir seus custos com utilidades, custos administrativos, de contabilidade, né? Então, que também, como alternativamente, podem ser cobertos por anfitriões, procurar empresas que casem com os propósitos, com os objetivos, e algumas dessas empresas conseguem financiar ou disponibilizar serviços de massa, como, por exemplo, serviços contábeis, coisas dessa natureza, de tecnologia informática. Esse é uma das principais tarefas de uma equipe de comunicação dentro da companhia com esse propósito de captação de recursos. É identificar esse público, podemos chamar de público-alvo, né? Ou seja, pessoas que têm expectativas com relação àqueles propósitos da organização ou
desejos de ver aqueles propósitos se executarem, e, a partir daí, criar um vínculo com a instituição, com a organização. Essa formação dessa imagem, claro, ela é resultante de uma série de fatores e da construção até histórica de como essa organização, ou as pessoas que a elas estão ligadas, participam da comunicação geral. Mas é muito importante ter um direcionamento mais estruturado. E aí essa comunicação que a gente está falando aqui, voltada especificamente para a captação, ela tem um objetivo, tem uma missão, tem uma visão, precisa exportar essa visão que existe na companhia, para que ela não seja mal entendida, mal percebida, né, ou mal capturada por parte da sociedade. Então, hoje, com todas as mídias sociais que nós temos, é muito fácil fugir um pouco o controle do encaminhamento das ideias, da divulgação desses propósitos. Ter uma área específica com esse objetivo é muito importante na organização. A gente está falando se uma organização está num passo inicial de processo de captação de recursos, de formação. Ela obter recursos governamentais é algo muito mais complicado, é muito mais difícil, né? Às vezes, mesmo participar de um projeto, da abertura de uma concorrência para um projeto, se torna algo complicado. Então, o ideal seria a formação de parcerias com organizações que pudessem ser complementares aos seus propósitos, na busca desse tipo de ação, mas eu acredito que hoje, dada a facilidade da transmissão das ideias, a vinda de pessoas físicas seria o caminho mais fácil de conseguir obter recursos iniciais, né? Dado esses propósitos e dada a comunicação e agregação de pessoas a esses propósitos. Claro que a gente hoje tem uma facilidade muito maior quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala no combate à pobreza. Quer dizer, esses temas são mais fáceis de trazerem apoio. Então, outros temas que não têm uma atratividade popular tão grande, realmente tem uma maior restrição de recursos. E aí a criatividade tem que imperar. Aquilo que eu falei no início, relacionado a ver os resultados no curto prazo. Nós somos muito imediatistas, né, nessa questão. E o mundo está cada vez mais voltado para esse tipo de comportamento. Nós queremos ver as coisas acontecerem muito rapidamente. E, às vezes, até sob uma análise mais preliminar ou mais superficial da situação ou das organizações mesmo. Precisa-se que para que exista um investimento dessa natureza, precisa uma mudança de cultura, né? Uma mudança na forma de perceber esse tipo de investimento. E esse também seria o papel dessa unidade de comunicação separada das atividades normais da organização, porque esse é o problema, quando se começa, né, quando a empresa começa, quando a organização começa, todo mundo faz tudo. E isso é muito complicado, porque como quando todo mundo faz tudo, às vezes algumas coisas muito importantes deixam de ser feitas. Como, por exemplo, até mesmo a estrutura de mostrar essa questão da transparência, né, para o público externo, né, a aplicação de recursos, que na pesquisa é sempre muito mais complicada, porque ela se dá ao longo do tempo, mas essa transparência, essa independência intelectual, né, que as organizações costumam apresentar, elas são importantes nesse processo de comunicação. Eu diria que, dada uma área específica de captação de recursos, que é isso que a gente está falando aqui, né, é desenvolver dentro dessas organizações áreas específicas para captação de recursos. Então, isso tem dois fatores importantes na participação de editais ou iniciativas do gênero. O primeiro é o conhecimento que isso traz do processo de captação junto a órgãos públicos. Aprende-se, mesmo com pessoas experientes, aprende-se sempre alguma coisa nesses processos. O segundo é a credibilidade que serve como selo para as organizações, no caso delas virem a ganhar, mesmo esses processos menores.
Então, ele certifica, quase uma certificação para a organização, para que ela possa, inclusive, buscar captação junto a, por exemplo, empresas privadas. Então, olha, minha organização já foi beneficiada por esses recursos aqui, eles foram aplicados, os recursos foram, quer dizer, são sempre há uma certa burocracia necessária na aplicação desses recursos e na comprovação do processo de aplicação dos recursos também. Então, isso dá uma visão de trabalho transparente, trabalho efetivo, quer dizer, mostra para o público externo e para possíveis outros investidores que existe um processo interno organizado. Isso tem um valor substancial para a captação futura, inclusive junto a entes privados e pessoas físicas também. Uma coisa importante, que eu recomendaria, às vezes passa meio ao largo, mas é a utilização de processos de transparência que envolvam todas as fases, os dados contábeis, auditoria, mesmo instituições menores, que isso dá uma tranquilidade muito grande com auditorias externas, claro. As internas geralmente acontecem, mas as externas, para facilitar justamente a divulgação e a comunicação do uso dos recursos, de aplicação e tudo mais. E projetos, né? Uma área como essa de comunicação para captação e para busca de recursos, ela tem que mostrar o uso dos recursos ao longo dos projetos que estão sendo desenvolvidos, das ações que estão sendo desenvolvidas. Eu, particularmente, eu acredito, assim, eu já tive experiências muito interessantes nessa área, propondo com pessoa física ideias, e essas ideias tendo sido aproveitadas de uma forma ou de outra dentro de projetos de lei. Também tive experiências de ver transformações a partir de iniciativas, como você fala de investimento anjo, por exemplo, né? Iniciativas que começaram muito tímidas, com associações, com pessoas com propósitos parecidos, se transformarem, depois de muito tempo, em ações governamentais e ações muito mais impactantes. Então, eu efetivamente acredito que é possível, direta ou indiretamente, impactar políticas públicas, impactar ações a partir de organizações ou de pessoas, ou de propósitos mais especificamente, né? Diretamente, como quando você propõe ou escreve para um deputado para o qual você votou, ou para um que você ainda nem conhece, mas com uma determinada ideia sobre um projeto de lei que foi colocado, que você tem conhecimento específico pela sua vivência prática ou pela sua vivência teórica sobre aquele assunto. Então, propor ideias, propor soluções, eu acho que isso é sempre muito bem-vindo. E isso é percebido pelos bons políticos, né, de uma forma receptiva. Indiretamente, quando eu falo indiretamente, é através das nossas ações do próprio trabalho. Então, muitas vezes você toma determinadas ações, por exemplo, num processo, por exemplo, de privatização, né? Você descobre que um bloco não vai participar, os funcionários, por exemplo, na privatização das telecomunicações, não iriam participar porque os clubes dos quais eles participavam não poderiam fazer uma operação que os desse segurança de receber os recursos, dada a volatilidade que as ações têm. Então, a ação junto às organizações, no sentido de mudar a legislação, porque aqueles fundos teriam já uma garantia, que seriam as próprias ações, possibilitou, por exemplo, a participação desses funcionários no sistema de telecomunicações na privatização. Então, diretamente ou indiretamente, a gente acaba contribuindo para o processo. É a questão da estruturação de uma área de captação de recursos. Tal como nas empresas, nas startups, nas empresas nascentes, nas empresas que estão se desenvolvendo, a questão financeira é sempre uma questão focal no insucesso das empresas. A gente fala assim, as principais coisas são relacionadas à gestão, à questão financeira. Então, essa questão de estruturar uma área
pensando nesse ponto de uma forma específica, eu diria que seria uma das principais coisas. A segunda coisa seria relacionada à própria questão de pessoas, né? Assim, lidar com pessoas é a grande receita para o sucesso. E trazer essas pessoas diante de um propósito, de uma visão, tem sido uma questão que tem percorrido toda a história da humanidade. Então, a existência de um propósito faz com que barreiras sejam transpostas, que ideias virem realidades, virem implementações. Então, transformar justamente ideias em conceitos aplicados passa por pessoas, e eu acho que esse é o principal foco que a organização dessa natureza tem que ter, tanto internamente, ou seja, com as pessoas que estão dentro da própria organização, como também para um público externo que às vezes desconhece esse potencial, desconhece essas ideias, desconhece essa capacidade de geração que pode existir latente dentro dessas organizações. Eu acredito que existir uma instituição supra-organizacional representa um papel importante nesse processo, tal qual aquele carimbo de participar de editais que eu falei anteriormente. Quer dizer, para instituições que estão nascendo, essa questão da credibilidade é algo muito importante. E você passar por um filtro organizacional que estruturado, quer dizer, com critérios bem determinados e com pessoas que representem realmente, que tenham representatividade na sociedade, isso é muito importante.